Eu, depois de muito tempo sendo chamado como o único comunista dessa Suprema Corte, hoje me sinto reconfortado aqui com o momento socialista da Suprema Corte. Eu fico muito triste com a notícia dessa, pessoal. Nós temos ministro do governo Lula sendo indiciado pela Polícia Federal. Quem diria, né? Quem diria que no governo Lula teria ministro indiciado por corrupção no governo Lula? Quem diria que isso iria acontecer? Mas sabe o que é mais gostoso? Mais gostoso é esse aqui que eu vou reagir com vocês. Trago aqui para vocês o indiciamento do ministro das Comunicações. Atenção, é uma semana horrorosa para o governo, depois do cancelamento da licitação do arroz, de uma derrota no Congresso Nacional, imposta inclusive com a ajuda de fogo interno. Percebam o semblante da Daniela Lima. Nossa, é muito divertido ver isso aqui com a Daniela Lima. Daniela Lima, pessoal, que é aquela porta-voz do governo que trabalha na Globo, que ela fala do governo Lula sempre com semblante alegre, fala que conversa com a Janja de maneira amigável, que é quase best friend da Janja, e sempre que vai falar do governo Lula, falando da maneira que como se o governo Lula fosse a última esperança do mundo. E perceba que ela fala do escândalo do arroz como se fosse algo normal, como se não fosse um escândalo do arroz que tivesse acontecido e como se as denúncias que rolaram nas redes não fossem verdadeiras. E perceba que ela fala também de fogo interno, que dentro do governo Lula também rolou um fogo interno. E por que rolou esse fogo interno? Porque era óbvio que tinha alguma coisa errada ali, era óbvio. Não à toa, o Nery Geller, secretário de Agricultura, ele foi demitido. Porque o seu ex-assessor, quando ele era deputado federal, participou dos leilões onde ele teve 11 lotes vencedores. Inclusive, a Bolsa de Mercadorias do Mato Grosso, que era credenciada na Conab, foi responsável pelas ofertas da corretora que ele é dono. E adivinha, a Bolsa de Mercadoria do Mato Grosso do Sul, quem é o presidente? O próprio Robson França, que é o ex-assessor do Nery Geller. Então assim, Daniela Lima, não tem fogo de dentro, não tem fake news, não tem nada de narrativa aqui. O fato estava acontecendo e isso cheirava muito mal. O governo Lula, não querendo entrar em mais uma polêmica, como já entrou aqui, com o ministro Juscelino, pisou no freio muito grande e falou: acho que esse leilão aí não é muito bom a gente fazer não, hein? Mas bem, vamos continuar. Inclusive, olha só essa matéria. Secretário demitido diz que foi pressionado pelo governo para comprar arroz. Abre aspas, bode expiatório. Mas é claro que você não vai ver a Daniela Lima falando disso aqui, né? O ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações, filiado à União Brasil, foi indiciado pela Polícia Federal, segundo informação confirmada aqui ao Fábio Amato e a mim, por integrantes da corporação, por diversos crimes. O que eu estava aqui, inclusive, era vendo os artigos do Código Penal que o ministro foi enquadrado, a organização criminosa, fraude em licitação. Perceba que ela fica praticamente perplexa em dar a notícia. Ela ali tá quase chorando. Eu não acredito que o governo Lula tá fazendo isso, meu Deus. Mas é o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês o que aconteceu. Olha essa matéria da Folha de São Paulo. Juscelino Filho passou a ser investigado após a PF encontrar mensagens entre ele e Eduardo DP no celular do empresário apreendido na primeira fase da Operação Odoacro. Como revelou a Folha, as mensagens obtidas pelos investigadores mostram diálogos do empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP, sócio oculto da Construservice, e de Juscelino sobre a execução de obras e destinação das emendas. As mensagens analisadas no inquérito, diz o relatório da PF, reforçam a atuação criminosa do Juscelino Filho e demonstram que a sua função na ORCRIM, organização criminosa, era conhecida por todos os membros do suposto grupo chefiado por Eduardo DP. Ou seja, pessoal, tava o ministro do Lula fazendo o quê? Fazendo o que todo mundo já esperava. É o governo Lula. Não dá pra ter uma percepção diferente do Lula. Não dá pra ficar surpreso com isso, Daniela Lima. Você tá surpreso? Você tá tristinha? Você ficou tristinha com o Lula porque ele colocou um ministro lá que tava pegando grana de dinheiro público? Você ficou tristinha por isso? Quer dizer, não querem correr aqui em processo. Que supostamente tá pegando dinheiro aqui da população? Você tá tristinha com isso, Daniela Lima? Não seja ingênua. Deixa eu falar pra você, não existe pote de ouro no final do arco-íris, tá? Aquele discurso do Lula de picanha pra todo mundo, Daniela Lima, isso aí não existe, isso aí não tá acontecendo, tá? Sabe aquele discurso que o pobre vai voltar a andar de avião? Daniela Lima, não tá acontecendo, isso simplesmente não existe. Pelo contrário, o pobre vai comprar a blusinha dele lá quando chega do trabalho por R$30 e vai pagar mais metade pro governo. O que tá acontecendo é taxação no bolso do popular. O que tá acontecendo é taxação no bolso do mais pobre. E a Globo é tão cara de pau que eles tentaram passar pano pro Lula. Como se o Lula não soubesse que era Juscelino. Como se não fosse indicação do Lula. Como se não fosse o Lula que tivesse assinado o decreto que tornava o ministro Juscelino, o ministro do governo Lula. Vamos assistir aqui. Juscelino Filho não foi cota pessoal do presidente, não foi uma escolha de Lula. Foi altamente criticada essa escolha, porque era um deputado, era um parlamentar que fazia parte da base bolsonarista, que votou pelo impeachment da Dilma, que apoiou a prisão do Lula. Então ele tinha vários atributos negativos. Ou seja, o ministro é do Lula, mas ele não foi colocado pelo Lula. E mais uma vez, é assim, sempre
que a Globo vai falar de alguma coisa negativa do governo Lula, ela sempre tem que colocar em perspectiva o governo Bolsonaro. E por que eles fazem isso? Para tentar tornar razoável alguma coisa que tenha dentro do governo Lula que seja ruim. Mas aqui, venhamos e convenhamos, isso é muito óbvio o que aconteceu aqui. O governo Lula é um governo que faz concessões com toda a velha política que existe no Brasil. E sim, o governo Lula dá espaço para que essas coisas aconteçam, porque a gênese do governo Lula, a gênese do PT é ser um partido corrupto. E já que estamos falando em corrupção, organização criminosa, vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro? Um agente do BOPE veio a óbito em uma operação dentro da Maré. E vocês sabem como acontece, né? Matou polícia, tem que encontrar o vagabundo. Vocês vão se recordar com o que o Tarcísio e o Derrite fizeram no litoral sul de Santos. Colocaram pressão após morrer um agente da rota. E o que isso resultou? Resultou em muitas apreensões de drogas e muitas prisões de vagabundos. E você quer saber? A popularidade do Tarcísio aumentou, porque a população se sente representada quando esse tipo de política acontece. Agora tenta imaginar um agente do BOPE vindo a óbito nas mãos de um vagabundo. Como que fica o sentimento da corporação BOPE? Os caras ficam realmente com a faca na caveira, os caras ficam com sangue nos olhos para pegar esse vagabundo. Porém, nós vivemos no Brasil muito controverso. E sabe o que aconteceu? A operação ela foi encerrada hoje por volta das 10 horas da manhã. Conversei com eles agora há pouco, eles explicaram que foi porque não tinha mais nenhum alvo. Mas sobre essa determinação, sobre esse pedido de esclarecimento, vou perguntar agora para o governador como é que você recebeu esse pedido do STF. A gente recebe com muita tranquilidade, vamos responder ao ministro como a gente tem respondido sempre, a gente tem dialogado com ele. Essa operação de ontem cumpriu todos os requisitos da DPF, levamos ambulância, foi avisado escola, avisado Secretaria de Saúde, todos os policiais portavam câmeras corporais. E o que eu vou dizer ao ministro é do sucesso da operação. É óbvio que a gente lamenta demais a morte do policial, do J. Cruz, mas os objetivos da operação foram cumpridos. 24 presos, 11 armas, metralhadora antiaérea, drogas, armamento. Essa interferência do judiciário aconteceu também, vocês vão se recordar, na pandemia, onde a polícia não podia entrar dentro das favelas. Aí eu te pergunto, quando o STF dá uma decisão dessa, deixa a entender ou não deixa a entender que o poder paralelo pode operar acima das polícias? Porque desculpa, Cláudio Castro, você fala que a operação foi bem realizada, cumpriu o seu papel, mas eu pergunto a você, carioca, você acha que realmente aconteceu isso? Óbvio que não. Você acha que o sentimento da corporação do BOPE acha que foi bem sucedida? Tendo um dos seus membros vindo a óbito, sabendo-se que a instituição do BOPE é uma das mais respeitadas do Brasil, onde os critérios para fazer parte do BOPE são os mais difíceis possíveis. Quem assistiu Tropa de Elite sabe. Daí eu vou te falar, o Cláudio Castro parece nessa situação ou não parece o Major Rocha? Aquele político que vai jogando aqui, olha, vai jogando de acordo com o que dá. É óbvio que o cidadão carioca revoltado de verdade, ele não se identifica com Cláudio Castro, e é óbvio que os moradores da favela que sofrem repressão pelas facções, eles sabem que é extremamente fundamental essa presença do BOPE, essa presença da polícia dentro dessas comunidades que são completamente dominadas pelo crime. Então, de fato, depois que tudo isso aconteceu e agora com essa decisão do STF, só existe como lamentar a morte do sargento que infelizmente veio a óbito. E enquanto os familiares do sargento do BOPE choram pelo seu óbito, vamos ver como o STF lidou com tudo isso. Obviamente, poderíamos pensar, seria, aproveitando até, ministro Fachin, esse momento socialista do plenário, eu depois de muito tempo sendo chamado como o único comunista dessa Suprema Corte, hoje me sinto reconfortado aqui com o momento socialista da Suprema Corte. Se Vossa Excelência me permite, nós estamos aqui vendo e ouvindo padres em diferentes papéis invertidos rezarem missas inusitadas. Eu continuo na teologia da libertação. Ministro Fachin, para que seja feita a questão isonômica, padres e pastores. Para que não deixemos ninguém de fora. Nós poderíamos, por exemplo, propor... Há os rabinos também, Excelência. Eu ia dizer isso. Não, mas aqui não há nenhum rabino. O ministro Fux, que eu me lembre. Eu não botei. De padre tão pouco. Nós poderíamos propor aqui, né, de lei diferenda, que ao invés do pecúlio do trabalhador, a taxação de grandes fortunas financiasse a casa própria. Pessoal, esse é o Brasilzão. Sabe quanto custa por ano
essa brincadeira aqui? Supremo Tribunal Federal aprovou na terça-feira, dia 8 de agosto de 2023, a proposta do orçamento da Corte para 2024 no valor de 897 milhões. O montante é 5,4 superior ao de 2023. E calma aí, tem mais. Olha a brincadeirinha aqui que os ministros ganham. Com a atualização, cada ministro do STF passou a ganhar 41 mil reais desde 1º de abril de 2023. Esse valor será corrigido progressivamente, passando para 44 mil a partir de 1º de fevereiro de 2024 e para 46 mil a partir de 1º de fevereiro de 2025. Agora vamos falar de processo. Vocês lembram daquela frase do Nicolas quando a Erika Hilton estava falando com outra deputada? Que o Nicolas falou, pelo menos ela é ela. Olha só o que isso vai render pro Nicolas. Erika Hilton aciona o Ministério Público Federal contra Nicolas Ferreira por transfobia e pede indenização de 5 milhões. Pessoal, não é 5 mil, é 5 milhões. 5 milhões. E aqui, óbvio que 5 milhões, acho que o Nicolas nem tem isso. Mas eu não duvido que isso seja traduzido em, sei lá, 30, 20, 15 mil reais e o Nicolas acabe pagando uma indenização a Erika Hilton. Comenta aqui embaixo o que você acha desse processo. E sabe o governo Lula que defende a Amazônia, que é o governo do amor, que é responsável ambiental? Olha só esse gráfico, queimadas no Pantanal. Simplesmente uma alta de 1000%. Então eu pergunto, você vai ver a Marina Silva falando de maneira estridente o quanto tem que defender o bioma, o quanto tem que defender a floresta amazônica, o quanto tem que defender o Pantanal, o quanto o meio ambiente é importante? Você vai ver a Marina Silva, a Globo, fazendo isso? Óbvio que não. Até porque ninguém comentou até agora. Vai ter videozinho de artista da Globo falando que Salve a Amazônia! Salve a Amazônia! não vai ter, pessoal, não vai ter. Como é o governo do amor, como é o governo do Nine, o governo do Lula, aí pode. O Pantanal aumentando 1000% a queimada, pode. Não é o governo Bolsonaro, não é um governo de direita, então pode. É com mais essa hipocrisia da mídia e da esquerda que eu vou finalizar esse vídeo. Se você assistiu até aqui, deixe seu like. É muito importante que você se inscreva no canal para você acompanhar todos os dias às 9 da manhã aqui comigo. E não esquece de deixar teu comentário aqui do que você achou de todos esses temas. Aguardo você até a próxima e valeu!